Agenda Cultural no ar, final de semana chegou e hoje eu estou aqui no Sesc Campinas porque nós vamos fazer uma viagem no tempo, há 200 anos atrás, com a exposição Darwin Original. É daqui a pouquinho. Antes, confira a programação de Campinas e região. De hoje a domingo vai acontecer a edição do São Patrício na cidade de Campinas, com a presença de 25 cervejarias artesanais do Polo Cervejeiro da região metropolitana de Campinas. Vai ser na Praça Carlos Gomes, hoje a partir das 5 e sábado e domingo a partir das 11 horas da manhã. E aí, galera de Campinas, nós somos a banda Killers e tem um recado pra você. Dia 18 de março a gente vai estar no Shopping Galeria, tocando no Champions Beer, uma festona sensacional para toda a família. E o que é mais legal, entrada franca. A gente espera vocês lá para curtir com a gente. A Escola Pro Música de Campinas recebe hoje o clarinetista americano radicado na Alemanha, David Glenn, para um concerto. A apresentação será às 8 horas da noite e vai ser aberta ao público em geral, de graça. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Andreu, vocalista da banda Locomotive e olha só, no próximo sábado, dia 18, a gente tá no Champions Beer, fazendo o melhor do rock and roll de várias décadas pra vocês. Vai ser uma noite sensacional e eu conto com a presença de todo mundo lá. Olá pessoal, meu nome é Valmir, eu sou aqui membro da Base Estelar Campinas. Estou passando aqui só para convidar vocês para o nosso próximo evento, dia 18/3, que vai ser lá na Ernesto Manuel Zinck, a Biblioteca Municipal de Campinas. Fica atrás da Prefeitura de Campinas, é facinho de chegar. Quem for de ônibus, a gente tem várias linhas de ônibus que chegam por ali. E quem for de carro, nós vamos ter o estacionamento que fica atrás da biblioteca liberado, o acesso ali pela Barreto Leme, tá? Então é isso, galera. Eu espero vocês então presencialmente na biblioteca agora, a partir das 14 horas. A abertura do local é às 13h30, né? O evento começa às 14 horas. Nós estamos com uma programação bem recheada aqui, vocês podem ver e podem também checar lá no site da base, tá bom? Então, até próximo sábado, às 14 horas. Tchau, vida longa e próspera! Eu sou Fernando Reis, idealizador da Campinas Restaurant Week, que vai até o dia 16 de abril, a 17ª edição do Campinas Restaurant Week. Acesse o nosso site, o www.restaurantweek.com.br, que tem a relação dos mais de 35 restaurantes participantes que criaram menus espetaculares por um preço super bacana. Uma ótima maratona gastronômica. Para os amantes do picadeiro, a programação do Sesc traz o Expresso Caracol, sábado às 3 da tarde no Espaço Arena, e é de graça.
Outra atração para toda a garotada é o espetáculo Fábulas, domingo, às 4 da tarde, também no Teatro do Sesc. Fala galerinha! O Campinas Shopping preparou para vocês um domingo cheio de aventuras! No dia 19 de março, vocês poderão tirar fotos com o casal de ratinhos mais famosos do mundo e seus amigos lá no Floresta Encantada. As fotos serão gratuitas, com vagas limitadas por horário. Então, é necessário fazer o cadastro a partir das 14 horas. Teremos sessões a partir das 3h30 até as 5 horas. Esperamos todos vocês para esse safari mágico! Tchau! Edu, como fede, e quando uma coisa fede mesmo, o que o homem faz, ele faz fede, amor, cheira aqui, ó. Vai ter Rafael Cortez, o Homem Nu, hoje às 9 horas da noite no Teatro Iguatemi. E se fôssemos formigas? Esse aqui é um formigueiro, 3/4, sacada gourmet, maravilhosa. Que incrível! Montado a cuspidelas pela própria rainha. Ah, isso aqui a gente tá com um filho, a gente tá com 326 mil filhos. É excelente, aqui tem um berçário também. Ele jogou em mim ácido fórmico, e agora... Maldito! Ele desenhou um círculo de giz! Sábado e domingo tem a Companhia Barbichas de volta em Campinas, com um show improvável. Olha, Zé, conta quantos? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Na segunda-feira vai ter Tiago Ventura, com 2 sessões, também no Teatro Iguatemi Campinas. O Teatro Municipal Castro Mendes recebe de hoje a domingo o espetáculo A Última Sessão de Freud. A peça, que já foi vista por mais de 35 mil pessoas, tem sessões sexta e sábado às 8 horas da noite e no domingo às 7. Meu nome é Natália, sou técnica de programação aqui do Sesc Campinas. O Sesc São Paulo traz, ao Brasil a exposição Darwin original. Chega a Campinas hoje, estamos inaugurando, abrindo nossa exposição hoje, mas ela chegou ao Brasil pelo Sesc Interlagos, então ela já está circulando aqui pelo país. É uma exposição muito importante porque trata não só da vida, da história, das descobertas do Darwin, mas da importância da ciência, da pesquisa científica, do apoio constante à ciência. A gente conta tudo isso através da viagem que Darwin fez. E é muito legal, porque é um acervo que se une com o acervo de Campinas, Então tem uma colaboração aqui da prefeitura, do nosso museu. A exposição, ela tem 8 estações. A última estação, ela fala do Brasil, de que forma todas essas descobertas se relacionam com o nosso país, com o nosso território. A gente traz uma parte do acervo do Museu de História Natural de Campinas, que são os besouros, uma coleção de besouros do museu, e também as pedras do Museu da cidade de Campinas. Então isso é muito interessante também ver como isso se desenvolveu no mundo, como isso também está relacionado com o país e com a nossa cidade. Natália, e como que o Sesc trabalha de trazer tanto informação quanto entretenimento? É uma mescla, para poder trazer informação para o público. Sim, essa é uma exposição científica, mas é uma exposição interativa, é uma exposição com recursos de acessibilidade. É uma exposição que a gente fala de biologia, mas a gente está falando também de arte, a gente está falando de história, a gente está falando de geografia, a gente está falando de economia, Essa viagem que Darwin faz num navio inglês que está querendo descobrir quais são os portos
aqui das Américas, onde ele pode fazer comércio, né? Então é uma viagem que tem um propósito comercial, econômico. Então tudo isso, né, todas essas linguagens, né, todo esse multi-olhar para a história a gente traz aqui na exposição. Nós temos uma equipe de educadores que é formada também por essa diversidade, então quem vier vai poder contar com biólogos para fazer uma visita mediada, com historiadores, cientistas sociais, artistas visuais. E é para todos os públicos, todas as idades. Todas as idades, ela é aberta ao público, é uma exposição gratuita, ela é melhor aproveitada para crianças com mais de 6 anos, que já estão, né, no Fundamental 1, mas ela é aberta ao público, ginásio, ensino médio, faculdade, curso técnico, EJA, família, todos os públicos. E olha só que interessante, né? Essa exposição também dá para agendar para grupos de escola, é isso? Isso mesmo, no nosso site do Sesc São Paulo você encontra a exposição Darwin, então lá é possível você entender um pouquinho mais da exposição, fazer a sua inscrição do seu grupo, da sua escola, a sua associação. O pessoal de casa vai ficar até agosto, né, que é a exposição no Sesc Campinas, mas não deixa para a última hora, né? Não deixa para a última hora. Sou a Leda Cartoon, junto com a Sofia Nestrovski, eu sou curadora da Sala Brasil, que é a última sala da exposição Darwin original, que agora está abrindo no Sesc Campinas. Essa sala foi feita exclusivamente aqui para o Brasil, para a vinda da exposição lá da França para o Sesc. E eu e a Sofia, originalmente a gente fez um podcast chamado 20 Mil Léguas, e a partir desse podcast a gente foi convidadas para fazer a curadoria dessa sala, em que a gente convida o visitante, depois dele ter visto a exposição inteira, conhecido a história da vida do Darwin, a história da teoria da seleção natural, para olhar para o próprio território, para o próprio país, com os olhos do Darwin, olhar darwinianamente para o próprio território. Então a gente convido o visitante a fazer uma viagem no tempo pelo Brasil, desde a pré-história, com os fósseis, com os animais que já foram extintos, até quando Darwin veio para cá, 200 anos atrás, e a visita dele, a maravilha que ele sentiu quando ele viu a natureza, a diversidade da natureza brasileira, e, por outro lado, o horror que ele sentiu quando ele viu a escravidão no Brasil e ficou em choque, disse que nunca mais voltaria para um país de escravos. O que é que as pessoas vão encontrar aqui na exposição? Então, a exposição Darwin original, a ideia da exposição é fazer com que o visitante entre em contato de uma maneira interativa com a teoria da seleção natural e também com a história do Darwin como cientista, como pessoa, a relação que ele tinha com a família, com os filhos. Então as pessoas vão conhecer um pouco dessa vida íntima do Darwin e, por outro lado, também conhecer um pouco de tudo que o Darwin desenvolveu, do trabalho que ele teve a vida inteira para demonstrar que as espécies se transformam, porque na época dele ainda se acreditava que as espécies eram fixas. Uma coisa muito legal que você estava contando pra gente nos bastidores, que é uma exposição diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Quando a gente vai no museu, a gente não pode tocar em algumas peças, aqui pode. Sim, a gente convida o visitante a tocar em várias peças, a interagir com várias atividades, vários jogos. E nessa última sala, Sala Brasil, de que eu e a Sofia Nestrovski fizemos a curadoria, tem inclusive fósseis, uma madeira fossilizada que pode ser tocada. O visitante fica na dúvida, posso tocar, não posso? Pode tocar. É uma madeira fossilizada, então ela tem a aparência de um tronco, mas se você for tocar, é uma pedra, ela é fria e ela tem 270 milhões de anos, então você pode entrar em contato ali com um fóssil de 270 milhões de anos. Ô Leda, e trazendo, né, para a nossa realidade, para o nosso tempo atual, né, 200 anos, tantos anos, o que a gente consegue trazer, né, e extrair de reflexão com os ensinamentos de Darwin, né? O que a gente pode trazer para o nosso tempo atual? Eu acho que às vezes a gente olha para o nosso tempo e esquece o quanto existe por trás daquilo que a gente está vendo.
E uma coisa que o Darwin faz e que é uma contribuição muito grande para a ciência e para a vida, para a imaginação, para a criação, é olhar para o tempo presente sabendo que existem muitos outros tempos contidos nesse tempo presente. Tem muitas histórias invisíveis dentro da história que a gente está vendo. Então, a gente olha para o nosso território, a gente olha ao nosso redor, olha para os animais, para os besouros, e não lembra que esses besouros já foram outra coisa, que foi preciso milhões e milhões e milhões de anos para que eles fossem como eles são hoje, assim como nós mesmos, nós seres humanos, levamos milhões de anos para ter essa forma, para ter esse corpo. Então, eu acho que a grande contribuição do Darwin é mostrar quanto tempo existe para além desse tempo e foi o que originou o tempo que a gente tem hoje. É uma imersão, né, que começa lá atrás, a gente faz um percurso, né, mas que tem ali, além do entretenimento, do digital, das telas, né, a gente faz todas essas reflexões. Sim, o que o Darwin diz é que a crosta da Terra é um vasto museu. Então eu acho muito bonito isso, a gente olhar ao nosso redor e entender que tudo isso é parte de um museu, registros de muitos outros tempos além desse tempo que a gente está vendo agora. Outra coisa interessante que você contou pra gente é sobre os sentidos, né? Então quem vier visitar aqui a exposição, vai ter ali como que eu posso dizer? Vai ser uma experiência completa, né? Com todos os sentidos. Sim, aqui na Sala Brasil, na última sala da exposição, a gente pode experimentar vários sentidos diferentes ao mesmo tempo. Você pode experimentar o tato tocando nessa madeira fóssil, ou então nas madeirinhas que a gente colocou, amostras de madeira que é para representar a visão extrativista que os europeus tinham quando eles vinham aqui colonizar o Brasil. Então você pode ver as diferentes madeiras que vêm de diferentes árvores e os usos que se fazem dessas madeiras. Você pode tocar, pode cheirar, pode sentir o peso da madeira. E além disso também a audição, porque a sala é toda acompanhada de uma trilha sonora feita pelo clarinetista Luca Raeli, que é a partir de a trilha é feita de improvisos a partir do canto de aves brasileiras. Então o Luca Raeli ouviu diversas aves brasileiras e a partir desses cantos ele improvisou novas faixas em que ele se inspira nesses cantos e cria uma coisa nova. Ô Leda, conta pra gente, né? Quanto tempo de trabalho, né? Você deve ter, né, junto com a sua colega, né, se infiltrado, né? Ter ficado imersa no trabalho, mas para chegar no dia de hoje, na exposição, tudo pronto, tudo lá legal, né, para o pessoal visitar, né? Quanto tempo de concepção? É difícil dizer exatamente quanto tempo a gente levou para fazer isso, porque eu e a Sofia começamos a fazer o podcast, a temporada dedicada ao Darwin, em 2019, e aí a temporada foi lançada no meio de 2020, então foi um ano para fazer o podcast. Depois disso, para fazer a exposição, que já aproveitou muito dos estudos que a gente tinha feito para o podcast, a gente levou mais ou menos uns 5 meses de concepção da sala, de levantamento de todo o conteúdo, pesquisa, conversa com diversos museus diferentes, visitas a universidades. Então foi um tempo de muita pesquisa, muita conversa. A gente conheceu muita gente para fazer esse trabalho e conversou com muita gente diferente. E mesmo aqui para Campinas, quando a gente trouxe a exposição para cá, porque antes ela estava no Sesc Interlagos, a gente também levou mais ou menos uns 2 meses para fazer essa adaptação aqui para o Sesc Campinas, e a gente aproveitou para conversar com alguns museus de Campinas. A gente falou com o Museu da Cidade, a gente pegou emprestado deles peças arqueológicas, e com o Museu de História Natural de Campinas, de que a gente pegou emprestado alguns besouros que vale a pena ver, são sensacionais. Mas quando surgiu lá em 2019 o podcast, vocês já imaginavam, já tinham isso no coração de que vamos fazer uma exposição? Não. Ou não? Surgiu a oportunidade, então vamos realizar. Não, a gente fez o podcast sem ter a menor ideia de que a gente um dia viria fazer uma exposição. A gente fez o podcast contando a trajetória do Darwin. A proposta do podcast é fazer uma relação entre as ciências e os livros, porque tanto eu quanto a Sofia somos formadas em literatura e a gente chegou no mundo das ciências com esse olhar da literatura, da poesia. Então a gente fez o podcast com essa proposta. E aí, a partir do podcast, a gente foi convidadas, por causa da repercussão do podcast, a fazer essa exposição. Foi uma surpresa pra gente. Quem quiser conferir o podcast, os episódios, como é que faz?
Está disponível em todos os tocadores, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. O nome é 20.000 Léguas e está disponível para ouvir as 2 temporadas que já estão no ar. Leda, daqui da exposição, né, o que você mais gosta? Eu sei que é difícil, às vezes, perguntar, né, para um criador, seja um escritor, um artista, né, qual obra ele gosta mais. Mas tem alguma coisa, né, algum item aqui, alguma parte da exposição que, né, você gosta muito, que você possa destacar? É difícil mesmo escolher uma, porque eu gosto muito do conjunto da sala e da narrativa que ela vai construindo. Mas se eu tiver que escolher, eu acho que essas peças geológicas, esses fósseis de 200 milhões de anos atrás, até mais, a madeira fossilizada, a trilobita, o mesossauro, que são esses fósseis muito, muito antigos que fazem a gente entrar em contato com esse tempo vertiginoso, que a gente não consegue nem conceber, o tempo de milhões e milhões de anos. Isso, para mim, é o que mais me toca, eu acho, ainda mais olhando para essas peças e, ao mesmo tempo, olhando para as citações do Darwin, do Origem das Espécies, em que ele comenta justamente esses tempos que o homem não tem nem como imaginar. Para mim, isso é muito, muito impressionante. Poder olhar essas peças tão de perto é sempre uma vertigem que isso causa. Campinas e região não pode perder a exposição aqui no Sesc Campinas. Então vamos fazer um convite para o pessoal de casa, né, para não perder. Então não perca a exposição Darwin Original, que está inaugurando agora no Sesc Campinas. Eu convido todos vocês a conhecer e a ver esses besouros do Museu de História Natural que estão no final e que são uma joiazinha que a gente conseguiu especialmente para Campinas. E vamos de cinema. Shazam passa por uma crise existencial, potencializada pela diferença que ele, na verdade um menino, sente em relação aos outros heróis, como Aquaman ou Batman. Com essa sensação de sentir-se uma fraude neste mundo, ele cria um grupo de novos heróis, com sua família formada por Fred, Darla, Eugene e Pedro. Só que a ideia incomoda os deuses, como Hespera, Atlas e Calypso. É quando o mago, que deu a ele os superpoderes, avisa que ele vai precisar salvar o mundo com a sua poderosa família. O mundo não vai sobreviver. Eu não sei como lutar contra um poder desses. Você acha que eu sei como resolver isso, mas eu não sei. Billy, todos têm seu valor. Se tiverem uma chance. Agora vá lutar pela sua família. Vá lutar pelo mundo. Eu joguei um caminhão num dragão. Eu amo a minha vida. E essas foram as dicas de hoje. Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau!